Aitofel era um homem que era do conselho próximo a Davi. Traiu o rei e eventualmente se enforcou. Não lembra um outro personagem? Ele era do conselho íntimo do ungido Jesus. Traiu o rei, depois foi lá e se enforcou. Judas. Aitofel é um tipo de Judas. E assim como Judas se perdeu, e isso não saiu do controle de Deus, porque Jesus vai orar assim, que o filho da perdição era para que se cumprisse a Escritura, a gente pode dizer que Deus dirigiu o coração mau de Absalão, assim como dirigiu o coração mau dos homens que mataram a Jesus. Provérbios 21 diz que o rei pode fazer seus planos, mas o Senhor dirige o coração do rei. Ele faz o rei fazer o que ele quer. E sabe o que é curioso? É dito exatamente a mesma coisa sobre a morte de Jesus. Em Atos capítulo 4, verso 27 e 28, está um dos textos mais extraordinários da Escritura sobre a soberania de Deus, por detrás dos atos maus dos homens. Atos 4, 27 e 28 diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Está vendo? Eles fizeram o que era mal, mas foi tudo que o propósito de Deus predeterminou. Isso revela para a gente que até quando traidores como Aitofel estão tramando coisas más, o Senhor Deus não deixa o seu ungido de lado. A história vai continuar, voltando ao texto que nós lemos, dizendo que Davi ficou acuado, ele ouve sobre a conspiração de Absalão e ele resolve fugir de Jerusalém com os seus homens para evitar a morte de muita gente, porque ele sabia que Absalão ia invadir Jerusalém com um exército grande. Então, para que muitos não morressem, ele resolve sair com alguns dos seus fiéis. Eu quero parar e agora fazer o paralelo que me interessa nesse primeiro ponto, que é o seguinte: o reino de Satanás é parecido com o reino de Absalão. É um reino usurpador. Satanás, inclusive, arroga para si coisas que ele não tem direito. Você deve se lembrar daquela história famosa em que ele tenta Jesus no deserto. Ele sugere que transforme pedra em pão, ele fala de pular do lugar alto, né? Pináculo, para poder ser protegido. Mas a última tentação, conforme a lista lá de Mateus capítulo 4, é assim, ó: eu te dou todos os reinos, se você se prostrar e me adorar. Olha só que sujeito sem caráter. Como se fossem dele. Ele se apropria indevidamente e diz que os reinos são dele. A Escritura nunca chama ele de rei. Na melhor e mais honrosa das hipóteses, ele é príncipe deste mundo. Absalão era príncipe também. E tentou tomar o lugar do rei. Tá? Então, Satanás, ele não tem um reino próprio. O império das trevas é, como diz um escritor, um reino parasita. Parasita é aquele que não sobrevive se ele não se apropriar dos nutrientes do corpo onde ele está. Satanás é assim: criou alguma coisa? Zero. Ele tem alguma coisa que seja autêntica dele? Nada. Tudo que ele tem é corrupção daquilo que Deus fez. O reino dele é parasita. Ele se apropria e, como usurpador, oferece o que não lhe é de direito. Ele nunca criou, nunca conquistou, nunca herdou nada. Ele é um enganador desde o jardim, mas que usa das suas artimanhas para obter domínio sobre as pessoas. Então, queridos, eu queria que a gente aprendesse essa primeira importante lição acerca do reino de Satanás, que é um reino usurpador. Ele é o anjo caído, que era próximo do Rei dos Reis, mas que resolveu deixar essa proximidade e resolveu levar outros consigo.